Olá, está começando mais um programa Câmara Debate. E nesta edição, nós vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que vai começar a ser analisada em uma comissão especial. O objetivo da proposta é reduzir os números da criminalidade no Brasil, mas ainda não há um consenso sobre as regras a serem adotadas. E para debater com a gente, estamos recebendo aqui no nosso estúdio os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Coronel Ulisses, do União do Acre. Senhores, quero iniciar agradecendo imensamente pela presença. Tenho certeza que esse debate vai ser de grande valia, porque o brasileiro realmente está preocupado com a questão da segurança pública e essa comissão está com a promessa de entregar um trabalho para fortalecer as ações das polícias. E eu tenho certeza que agora nós vamos trazer as soluções aqui, tanto de governo quanto de oposição, e ver a possibilidade de construir um acordo, né, algo que esteja em acordo. Bom, para a gente começar, eu queria ler uma frase aqui do deputado Aloysio Mendes, que é o presidente da comissão especial que vai tratar da PEC da Segurança Pública. E ele disse o seguinte, que a comissão instalada pode ser a mais importante da atual legislatura, ou seja, na opinião dele, essa proposta pode ser a mais importante dos 4 anos do governo atual, para a gente ter noção do tamanho do peso que ele está colocando nessa questão. Eu queria começar com o deputado Jorge Sola. O senhor acredita que essa questão da segurança pública realmente é o principal assunto do momento? Eu diria que a segurança pública ela é um tema extremamente importante, tem ganho corpo cada dia em todo o país, em todo o território nacional, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, em todas as regiões. É um grave problema, inclusive, de saúde pública. Eu, como profissional de saúde há muitos anos, vejo o quanto a violência, o crime, ele repercute na vida e na saúde das pessoas, né? Agora, é importante a gente entender o que está em debate hoje aqui, né? É colocar na Constituição brasileira a existência, a conformação do Sistema Único de Segurança Pública. Observe a diferença, né? Eu sou da saúde, participei do processo de criação do SUS. Na saúde foi diferente, porque nós, quando botamos no primeiro texto constitucional as diretrizes, a conformação do Sistema Único de Saúde, após essa Constituição ter incorporado o SUS, foram criadas as leis orgânicas, as leis complementares. No caso da segurança pública, desde 2007, tem havido tentativas de criar o sistema de segurança pública. Em 2007 ainda, governo Lula, o ministro era Tarso Genro, o PL 1937. A deputada Maria do Rosário foi a relatora, esse projeto não conseguiu ir para frente, não conseguiu ser aprovado. Quando chegou em 2012, governo Dilma, com o ministro José Eduardo Cardoso, teve o PL 3734. Esse prosperou e foi a partir dele que se conseguiu, em 2018, aprová-lo e ir gerando a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, mas não por dentro do texto constitucional. Então, eu diria a você que essa medida que estamos debatendo na comissão, a maior importância dela é trazer para o texto constitucional a conformação do Sistema Único de Segurança Pública. Coronel, vamos aproveitar o gancho da fala do deputado, e ele está colocando essa questão da constitucionalização, ou seja, incluir o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, na Constituição. O senhor acha que isso realmente traz um grande impacto? Qual a posição do senhor? Olha, nós já temos uma legislação, né, que trata do SUSP, inclusive é uma legislação que ela já tem um rol taxativo, diz como deve ser direcionado, como deve ser empregado, e não vai trazer nenhuma evolução no que se diz respeito à diminuição da criminalidade ou da violência. Essa PEC, infelizmente, não ataca o cerne da segurança pública, da criminalidade, da violência que nós temos no nosso país, que é um dos fatores mais importantes que nós temos que discutir, sim, hoje aqui dentro do Congresso, mas nós temos que ter a coragem para enfrentar os maiores desafios, que é o endurecimento das leis. Porque hoje o que acontece? O criminoso, ele tem certeza que ele pode cometer um crime 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não vai acontecer nada com ele.
E isso, essa sensação de impunidade, aumenta a criminalidade porque se torna um negócio para ele, um negócio lucrativo. Mas na PEC os senhores vão tratar de penas? A PEC não trata disso. A PEC não trata disso. A PEC está tratando apenas, pelo que a gente leu, eu tive todo o cuidado de ler a PEC, ela está tratando apenas de uma tentativa do governo de trazer o poder do Sistema Integrado de Segurança Pública a nível nacional para ele. Sendo que a União já é responsável com a Polícia Federal do combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, e não consegue fazer nada. Quem faz esse combate, geralmente, são as polícias militares dos estados, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Penal, que recebe, dentro dos seus presídios, presos, que a maioria desses presos são oriundos de crimes federais, e o Estado tem que arcar com isso. Então, assim, não consigo enxergar nenhuma melhoria na diminuição da violência ou da criminalidade nessa PEC. Por isso, nós temos que ter muito cuidado de criar uma expectativa grande e, quando ela for aprovada, não vai ter o resultado esperado. Então, nós temos que começar o combate à criminalidade. Ela passa, logicamente, por questão de educação, questão de saúde, geração de emprego e renda, passa. Mas quando você vai atacar a questão da violência mesmo, do crime organizado, você tem que começar por dentro do presídio. Porque o presídio é o escritório do crime. E dentro do presídio que saem todas as ordens para o que acontece lá fora. Então é muito fácil estar dentro de um presídio onde a pessoa recebe visita íntima, ele recebe, tem televisão, tem todas as mordomias e ainda está protegido pelo Estado, não acontece nada com ele. Então nós temos que incentivar que a pessoa não queira ir para o presídio. Nós temos que incentivar que a pessoa não queira cometer o delito. Então a certeza da punição, ela diminui a criminalidade. Agora, deputado Sola, essa questão da constitucionalização, eu queria que o senhor arrematasse esse raciocínio do porquê, qual a importância de se fazer isso, colocar esse sistema de segurança na Constituição e depois a gente já avançar para a questão do crime organizado. Como atacar essa grande questão do crime organizado hoje também? Então, um país que tem mais de 700 mil presos não é um país que as pessoas estejam fora da possibilidade de uma prisão, de uma punição. Isso não é verdade, né? O que nós temos são esforços ainda fragmentados. Um bom exemplo da importância dessa articulação foi o recente caso da Operação Carbono Oculto. Você lembra, né? Houve uma articulação Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Estadual, e isso levou a desbaratar uma entrada muito pesada do crime organizado, articulando, inclusive, com o mercado financeiro, né? Então, nós precisamos, essa PEC, ela, ao constitucionalizar, primeiro que ela dá perenidade, dá estabilidade maior, ela dá maior sustentabilidade a esse processo de articulação, de integração. Segundo, não concentra poderes no governo federal, não. Isso não é verdade também. As pessoas têm que ler melhor o texto que está proposto. Muito pelo contrário. Da mesma forma que acontece com o SUS na saúde e com o SUAS na ciência social, ela descentraliza e articula as três esferas de governo. Tem uma coordenação nacional, mas articulando com os estados e com os municípios. Ela não só fortalece o federalismo nessa área, como aumenta algumas atribuições. Por exemplo, a Polícia Federal ganha duas novas atribuições. Uma, a questão do meio ambiente, onde também passa a ser atribuição o combate aos crimes contra o meio ambiente. E o outro, o combate ao crime organizado e às milícias, que também não era previsão geral de atribuições da Polícia Federal. Mas não para por aí. Aumenta a participação e atuação das guardas municipais, aumenta a participação e atuação da nossa Polícia Rodoviária Federal, que hoje, observe que coisa interessante, né? No passado, teve um período, e infelizmente isso predominou durante muitos anos, que o Brasil apostou somente no transporte rodoviário, né? As ferrovias foram desarticuladas. Hoje não, com a volta do presidente Lula, voltaram os investimentos em ferrovias, voltaram os investimentos em hidrovias, e nós precisamos ter a fiscalização policial também nessas rotas. Então a Polícia Rodoviária Federal
vai passar a trabalhar não só com as rodovias, mas também com as ferrovias e com as hidrovias. Essa é outra medida importante. E todo esse processo ainda ganha do ponto de vista orçamentário, porque o Fundo de Segurança Pública passa a não permitir contingenciamento, amplia os valores e dá mais estabilidade no financiamento, e passa a dar perenidade também ao Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa, que também passa a ser o órgão que articula o conjunto das 3 esferas de governo. Eu queria ver a opinião do deputado Coronel Ulisses sobre essa ampliação das atribuições, né? A PRF recebendo novas atribuições, a Polícia Federal, a Guarda Municipal sendo incluída ali no rol dos agentes de segurança pública. O que o senhor pensa disso? Eu acho que a Polícia Federal não tem conseguido cumprir o papel constitucional que já existe e que é atribuído a ela. A Polícia Rodoviária Federal tem um efetivo de pouco mais de 13 mil homens para patrulhar 75 mil quilômetros de rodovias. Aí você vai para a Polícia Federal, tem um efetivo de pouco mais de 14 mil homens, e esses 14 mil homens, para atender todo o Brasil, não vai conseguir dar conta de mais atribuições que estão sendo lhe conferidas, quando ela não consegue dar conta daquilo que já é atribuição dela. O combate ao narcotráfico, o combate aos crimes transfronteiriços, não é responsabilidade do Estado. Mas, por exemplo, vou puxar um exemplo prático lá do meu estado. Meu estado foi obrigado a criar uma unidade de combate a crimes transfronteiriços, o GEFRON. Por quê? Porque não tinha Polícia Federal. Aí a gente tem uma outra situação. Por que não entrou na discussão aqui, e aí é importante, o papel das Forças Armadas, que é composta por um efetivo de mais de 355 mil homens, que em tempo de paz, eles ficam ali num treinamento, aquartelados, e esse pessoal deveria ser empregado, pelo menos, no combate aos crimes transfronteiriços, que é o que mais afeta a cidade. A parte urbana é afetada por quê? Porque para chegar a droga aqui em Brasília, em São Paulo, qualquer lugar, teve que passar lá pela fronteira, né? Peru, Bolívia, Colômbia, que são os maiores produtores de drogas do mundo. O Brasil se torna o segundo maior consumidor, inclusive, de cocaína do mundo, o primeiro de crack. Então, assim, a gente tem que ver, ainda tem a situação do sistema penitenciário que não está sendo visto da maneira que deveria ser tratada, com todo cuidado, porque o FUNPEN deveria ter entrado também, o Fundo Penitenciário deveria ter entrado nessa discussão, porque nós temos um déficit de mais de 170 mil vagas de presos. E aí eu levo para um exemplo do que aconteceu em El Salvador. Mas nós temos um presidente chamado Nayib Bukele, que ele pegou um país que era o país mais perigoso do mundo, com um índice de 106,3 homicídios por cada 100 mil habitantes, e ele entrega agora, na sua reeleição, um país com 1,7% de homicídio por cada 100 mil habitantes. O que ele fez? Ele passou a tratar o crime organizado como terrorista, tanto que ele cria um centro de confinamento de terrorismo, com 40 mil vagas, nem precisou usar as 40 mil vagas, usou apenas 20 mil, e agora está cedendo essas vagas para outros países. E a violência caiu assustadoramente. Então, assim, nós temos que ter coragem, nosso país, nosso Brasil, principalmente o Poder Executivo, né? Porque o Poder Executivo, juntamente com o Congresso, né, nós somos responsáveis para que a gente possa mudar as nossas leis e endurecer contra a criminalidade. Enquanto o criminoso tiver certeza que ele não vai ser acionado pelo crime, e enquanto ele tiver certeza que o Estado vai estar dando para ele pena justa, como é que o projeto que está agora no Ministério da Justiça é pena justa, que é um projeto de desencarceramento que, inclusive, ONGs ligadas ao crime organizado participaram da construção disso. Os profissionais de segurança pública, poucos participaram. Aí fica dessa situação aí, a gente apresenta o projeto da questão para mudar a audiência de custódia, aí nós temos o ministro que vai lá e diz, não, que aquilo ali, esse projeto não, é inconstitucional, nós vamos recorrer lá no STF. Aí fica difícil. Agora, deputado Jorge Sola, o deputado lembrou de uma discussão que passou pela questão do presidente Trump também, chegou até o Brasil, que é considerar o crime organizado como terroristas, né? Narcotraficantes, traficantes internacionais, classificá-los como terroristas. O senhor acha que essa ideia é adequada? Olha, eu queria reforçar essa questão do combate
ao tráfico como um ponto essencial. O colega lembrou aí da fronteira. A fronteira do Brasil com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Sim. E nós estamos falando de algo que movimenta uma fortuna. A violência do crime, ela pega o sujeito que roubou para comprar droga, o sujeito que foi morto porque não pagou a droga que ele utilizou. Ou seja, o mercado de drogas em nosso país, e eu diria em boa parte dos países do mundo, é o principal, não é o único, mas eu diria que é o extrato maior, né, motor da situação de insegurança que nós vivemos. Repito, roubo, violência, morte, assassinatos, crime organizado, tem determinante principal no mercado de drogas. Tudo gira, né? Claro. Tudo gira em torno da droga. E a gente não conseguiu ainda fazer esse enfrentamento, porque realmente é multidimensional, né? O colega lembrou a questão das fronteiras, mas você tem outras situações. Eu sou profissional de saúde pública há 40 anos. As crianças em situação de rua consumiam cola de sapateiro. Cola de sapateiro. Hoje consomem crack. O preço dessa droga no mercado está mais barato do que a cola de sapateiro. E o dano é muito maior. E a violência com essas crianças é muito maior. Outra coisa que foi lembrada aqui, importante desse debate, não está previsto na PEC esse debate, mas bem lembrado, é a questão do papel das Forças Armadas. As Forças Armadas devem, e merecem e podem ter um papel substancial também no combate ao crime organizado, no combate ao tráfico de drogas. Nem que seja pelo menos só das fronteiras, já seria uma contribuição. O Brasil é um país continental com uma fronteira fronteira terrestre gigantesca. 16 mil quilômetros. Então nós não podemos esquecer isso como algo que tem que ser protegido, que tem que ser trabalhado. O fato de que você perguntou de denominar terrorismo ou não, eu não acho que isso seja o substancial, porque é realmente algo que tem que ser priorizado esse enfrentamento. O Estado brasileiro não pode permitir que o mercado e o tráfico de drogas ocupem os espaços. A gente fala das grandes cidades, mas as pequenas cidades. Recentemente eu estive na cidade interior da Bahia com um pouco mais de 10 mil habitantes, que de manhã cedo apareceu um cadáver de um jovem no centro da cidade. E foi o quê? Um usuário de drogas que não conseguiu pagar e mataram. Então nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública, torná-lo constitucional, fortalecer os fundos e o financiamento, o orçamento necessário, contratar profissionais. Inclusive hoje fizemos um apelo ao ministro para ajudar em que sejam convocados mais concursados dos recentes concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Nós passamos um bom tempo, alguns anos, sem concurso público, aposentou um grande contingente de profissionais, tem que repor, tem que ampliar, vai ampliar as atribuições, tem que ampliar o contingente. Então tudo isso está articulado numa proposta que, ao colocar no texto constitucional, eu já falei até com o ministro, não para por aí. A partir desse processo de constitucionalização do SUSP, nós vamos ter que, com leis ordinárias, avançar em diversos aspectos desse processo, que dizem respeito ao sistema penitenciário, ao financiamento, à gestão interfederativa. Cada um desses elementos que vai estar no texto constitucional vai demandar uma regulamentação, vai demandar um esforço de detalhamento, que isso vão ser processos subsequentes. Agora, deputado, parece que há um consenso quando se fala que é preciso agir rapidamente para melhorar a questão da segurança pública no Brasil. Eu acho que os índices de criminalidade já não são mais negados por ninguém, né? Eu acho que o que falta é chegar a um texto comum, as ações, né? O que nós precisamos fazer, na opinião do senhor, o que falta na PEC? Olha, uma coisa que falta na PEC, que eu acho que é muito importante, é destinar um recurso específico para a segurança, como existe hoje um recurso específico para a saúde, como existe uma parte do orçamento que é destinado para a educação, tratar a segurança com seriedade, porque o pessoal fala assim, o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é gerido pelo Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele não consegue bancar tudo isso que está colocado dentro do artigo 144 da Constituição, porque 50% do fundo é destinado para 26 estados e o Distrito Federal.
e 50% é destinado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, o Ministério da Segurança Pública gasta praticamente 50% do fundo com a Força Nacional e com a estrutura e o custeio do próprio Ministério. Ou seja, não gasta nem do orçamento mesmo da União. Então, quer dizer, quando você coloca agora os municípios, quantos municípios nós temos no país? Todos eles também vão pegar uma partezinha lá. Vai pegar de qual quinhão? Dos estados e do Distrito Federal ou vai pegar do quinhão da União? Então, tem que ter, e deveria ter, e não foi colocado, essa questão de uma fatia do orçamento para a segurança, independente do Fundo Nacional de Segurança Pública, que não é o suficiente, é uma gota no meio do oceano. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto seria a integração das forças de segurança dentro dos estados. Nós temos as secretarias de segurança pública dos estados, elas têm que coordenar e integrar as operações de todas as forças que compõem o sistema único, o Sistema Integrado de Segurança Pública. Porque você tem a PM, você tem a Polícia Civil, você tem o IAPEM, você tem o ISE, em alguns estados o ISE é dentro da Secretaria de Direitos Humanos, mas não deixa de ser algo que é da Segurança Pública, porque cuida dos menores, que tem menores hoje que é tão perigoso quanto um maior de idade. Então são muitas situações que cada um desses for para um lado, então tem que começar a nível de Estado e, logicamente, a nível de governo, já temos a Secretaria Nacional de Segurança Pública para fazer isso. Agora, não dá para passar essa atribuição para a Polícia Federal, como a própria PEC ali coloca as atribuições. Hoje, o combate ao crime organizado, às facções dentro dos estados, 98% é feito pelas polícias estaduais, não é pela Polícia Federal. Aí como é que nós vamos dar essa atribuição para a Polícia Federal? Beleza, vai acabar com todos os estados, porque as polícias estaduais é que toca isso, é a Polícia Civil dentro das investigações, a Polícia Militar através do policiamento ostensivo e operações policiais e a própria Polícia Penal tendo o controle do presídio, porque sem o controle do presídio também não adianta. Esse negócio de faccionar presídio, aqui aqui fica facção A, facção B, facção C, isso não existe. Tem que desfaccionar todo mundo junto mesmo e aquelas pessoas que têm condições de recuperar, dar trabalho para essas pessoas. Não está sendo discutido isso. Hoje, o ônus que o cidadão paga em relação ao preso é muito mais caro do que se gasta com uma criança ou um adolescente nos seus estudos. Bom, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria dar um minutinho para cada um para a gente fazer essas últimas considerações a respeito da tramitação. O relator já disse que quer entregar o seu texto para ser analisado e votado até novembro. Então, um prazo de poucos meses para um tema bastante complexo. Eu quero fazer a mesma pergunta para os dois. Se dá tempo, primeiramente, de fazer essa votação nesse prazo, primeira questão. E a segunda questão, como construir um texto, porque a comissão... os temas ligados à segurança tem sempre uma discussão mais acalorada e construir acordos nem sempre é tão fácil. Como chegar nessa situação, deputado? Eu acho que a comissão, eu espero que tenha o bom senso de identificar qual é o nosso papel neste momento. Não é que nós vamos esgotar todo o debate e todas as necessidades de aparato legislativo para enfrentar questões de segurança. Não é isso. O que nós estamos lidando é uma proposta de emenda constitucional que se propõe a aperfeiçoar o texto constitucional sobre o sistema de segurança pública, incorporando o sistema. Quais são as competências exclusivas, mas quais são as competências compartilhadas entre o Estado, entre o governo federal e os municípios? Como se dará o financiamento? Quais são as possibilidades de origem de recursos e de viabilizar essa disponibilidade? Insisto, eu acho que se nós nos atermos ao que nós precisamos colocar no texto constitucional para tratar do assunto, esse prazo é mais do que suficiente. E a partir daí, acho que nós vamos precisar desdobrar em outros processos. Uma lei orgânica para o Sistema Único de Segurança Pública, uma lei que trate do processo do financiamento, discutir o papel das Forças Armadas, que não tem previsão no SUSP. Então, não esgota. E por isso que eu acho que esse prazo, para o que a comissão tem como objeto de enfrentar, se debruçar e entregar,
ele é suficiente. Quer fazer suas considerações finais, deputado? Eu acredito que não é suficiente. Eu acho que nós não podemos entregar uma proposta de um assunto tão complexo, um assunto tão importante, uma proposta razoável, uma proposta meia boca. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entregar o melhor para a sociedade. E esse melhor é nós discutirmos e exaurirmos essa discussão a um nível que nós possamos chegar pelo menos ali de 0 a 100, a algo que seja ali pelo menos 80%, né, que é o MB, que a gente chama, muito bom, né, que seja muito bom para a sociedade. Nós não podemos entregar nada regular, porque nós estamos tratando de vidas, né? Nós temos um país onde são 50 mil assassinatos por ano. Nem na faixa de Gaza, que é uma zona de guerra, tem essa quantidade de mortes, né? Então, assim, é porque já se tornou natural no nosso país. Parece que as pessoas já se acostumaram com a violência, se acostumaram com a morte de uma outra pessoa. E nós não podemos nos acostumar com isso. Então, eu acredito que nós temos que discutir muito isso. Tem muitos assuntos ali que são complexos, né, e que nós temos que entregar algo que realmente possa, pelo menos, que eu acredito que a PEC nós não vamos conseguir diminuir a violência, a criminalidade disso, mas pelo menos a parte organizacional, operacional e de financiamento nós possamos ter alinhado nessa PEC. E aí eu entendo que esse tempo que ele está colocando é um tempo exíguo. Senhores, quero agradecer muito pela participação, desejar boa sorte. Os senhores vão ter longos debates aí na comissão especial para tratar desse assunto. Tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica. Então, boa sorte aí na condução desse trabalho. Os senhores retornem depois para a gente discutir os impactos de uma aprovação ou não de um texto. Muito obrigado. E nosso programa está chegando ao final. Eu conversei com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Coronel Ulisses, do União do Acre, sobre a PEC da Segurança Pública. Para você que está nos assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, agradeço pela companhia. E aproveite para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. E até a próxima!